Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Convite ao Pensar. Meu nome é Bruno Figueiredo, começa o nosso episódio de número 54. Contando para vocês um critério que eu sempre tive na escolha da galera que eu queria trazer aqui para o convite, eram pessoas que faziam seu próprio corre, aquelas pessoas que vão atrás do que elas querem por conta própria. E com isso, muito tempo atrás, eu conheci um menino novinho, sempre com um sorriso no rosto, sabe? Cara espontâneo, sempre alegre, educado. E aí eu já tentei trazer ele para trabalhar comigo algumas vezes, não consegui, sem sucesso. Mas para trazer aqui, para trocar uma ideia comigo, eu consegui. Então seja muito bem-vindo, Joaquim, o cara que faz o próprio corre. Opa, tamo aí, fala comigo, Brunão. É um prazer estar aqui, né? É um prazer estar aqui no Convite ao Pensar, estar aqui com você. Pô, eu já considero ser meu irmão, cara. Pô, na moral, é verdade, você já tentou. Eu comecei só a trabalhar lá, mas assim, a gente eu tentei, mano. Mas é bacana, velho. Pô, bacana ter essa oportunidade, de não ter ido lá trabalhar, mas, pô, tá aqui com você aqui hoje no Convite ao Pensar, velho. É muito bom, muito gratificante pra mim, velho. Eu tinha certeza que ia ser um episódio da hora, cara. Porque sempre que eu te vejo, você tá com esse astral. Pô, tamo... Sempre. Eu acho que eu nunca te vi nenhum dia, assim, que você tava bola murcha. Você sempre tá com esse humor elevado, assim. É verdade, velho. Eu acho que isso, graças a Deus, é uma das principais características minhas, né, cara? Eu não sei. Eu acho que todo mundo lembra da época de escola, né? Segunda-feira de manhã é um dia que é difícil da gente acordar, né? Mas, assim, toda segunda de manhã, eu acordo muito animado, muito disposto. E aí eu chego na escola, pô, eu já tenho que ficar lembrando, velho. Tem que dar uma segurada, mano. O pessoal não tá com a mesma energia que eu, velho. É segunda-feira ainda, velho. Você já acorda dessa pilha, velho? Pô, desse jeito, velho. Eu chego lá na escola já falando um bom dia pra todo mundo, ó, muito animado. Aí o pessoal, Joaquim, dá uma segurada, velho. É, velho, desse jeito. Cara, no 220, velho. Do 220. Pô, legal. Vamos começar com você se apresentando, velho. Pra galera de casa te conhecer, saber quem é o Joaquim, velho. Olha, eu sou Joaquim Júnior, né? Graças a Deus, eu sou cristão, sou empreendedor, trabalhei com marketing digital também um tempo, fui social media, né? E a gente tá aí, o cara que faz o próprio corre, como o Brunão disse, né? A gente tá aí lutando, né? Todos os dias para conquistar, né? Cada vez mais experiência, conhecimento, até porque, assim, a gente tá sempre em expansão, né? O que a gente não pode é ficar parado, né? O que eu sempre costumo dizer, né? A gente não pode ficar ali parado, e eu digo, até nos pensamentos, né? Na nossa mente, a gente tem que ser um cara que vai sempre se modulando, sempre, né? Tendo novas experiências, estar disposto, aberto a conhecer novas pessoas sempre, né? E isso, eu acho que faz muito parte de mim. Desde pequeno, desde criança, sempre fui um cara muito espontâneo, muito alegre, né? E a gente tá aí. Eu acho que é basicamente isso. Esse sou eu, Joaquim Júnior, velho. E você já era uma criança agitada? Cara, meu Deus do céu. Sempre foi assim mesmo? Pô, velho, sempre fui. Sempre fui. E é engraçado como o empreendedorismo, né? Ele tá muito atrelado na minha história, porque é o seguinte, eu tenho, minha família toda é uma família de empreendedores, sabe? Minha mãe, minha tia, meus tios, todos eles empreendem. E a minha tia, ela sempre empreendeu, né? Ela tem um salão de beleza, ela é cabeleireira, né? E ela tinha um salão. E minha mãe trabalhava lá naquela época, né? E aí o que acontece? Eu fui para esse salão, né? Eu ia muito lá no salão, né? Com minha mãe e tal, acompanhando ela. E aí o que aconteceu? Naquela época, desde que eu era pequenininho, eu acho que eu tinha uns 3, 4 anos mais ou menos, eu ia e eu brincava muito, queria pular nas coisas, então assim, eu deixava o salão dela num estado deplorável, cara. Daquele jeito, né, que você sabe que criança sempre querendo descobrir novas coisas, né? Então assim, eu sempre fui muito assim, agitado, e eu acho que isso se intensificou mais quando a minha mãe, ela viajou, a gente foi, minha família toda, né?
eu nasci aqui em Poços de Caldas, mas eu fui para Bahia, né? E isso foi, acho que um ponto muito marcante ali para mim, porque eu acho que eu sempre fui o sangue baiano, né, que corre nas minhas veias, né? Você foi pra lá com quantos anos? Cara, eu fui para lá com, se eu não me engano, 4, 5 anos. E você tem quantos anos hoje? Hoje eu tô com 19. 19. Eu morei lá até os meus 11 anos. Então, de 6 a 7 anos, a minha infância foi praticamente toda lá, sabe? Uhum. E minha família é toda de lá, né? Minha avó, minha mãe, meus tios são toda de lá. Toda a família por parte de mãe, né? É de lá. E também tem minha família por parte de pai, que é daqui de Minas Gerais mesmo, né? O pessoal lá de Andradas, né? E aí vai, né? E aí eu sempre brinco, né? Nossa, minha mãe, ela saiu de lá pra casar, pra encontrar meu pai aqui, né? E aí saiu o baiano misturado com o mineiro, né? O baianeiro. Você sabe como é que é, né? E a gente, eu sempre fui, eu acho que eu sou a junção, né? De Minas, né? Com a Bahia, né? O pessoal gosta de prosear muito e que é muito agitado, né? Sempre fui muito assim. Bloco pessoal. Agora é o momento da gente te desvendar, te conhecer como pessoa, saber o que você pensa, o que você sente, como é que você vê o mundo e o próximo. E a gente começa esse bloco sempre com uma pergunta fixa, que é, na sua leitura, do seu jeito, que tipo de pessoa você é? Eu costumo dizer assim, que eu sou um cara muito empático, né? Então, assim, eu acredito que eu seja uma pessoa assim, que eu sou definido assim, né? Por sempre tentar entender, né, os outros, né? Isso leva, às vezes, as pessoas a entender como uma bondade, né? Às vezes uma qualidade, às vezes tem pessoas que entendem, né, tão bem assim, não tão bem assim, né? Mas eu acredito que eu sou um cara em constante evolução. Eu poderia me definir assim, como uma pessoa que está sempre aprendendo, né? Sempre olhando para tentar melhorar, olhando para dentro para tentar melhorar, porque assim, eu não sou perfeito, né? E talvez eu nunca seja, mas o que cabe a nós é tentar, né? Tentar melhorar, tentar aprender. Então, assim, eu acredito que eu seja uma pessoa que está sempre buscando melhorar, sempre buscando aprender mais, conhecer mais. Olha que coincidência, tem tudo a ver com a nossa segunda pergunta. Que bacana. Aprender. Nesse bloco aqui, tudo que você disser será usado contra você, viu? Nossa. Nas entrelinhas, as perguntas surgem. Com seus 19 anos, o que você me diria que foi a coisa mais valiosa que você aprendeu com a vida? Caraca. Essa eu acho que é um pouco mais fácil. Porque, assim, apesar da pouca idade, graças a Deus eu tive muitos aprendizados, né? E aprendizados valiosos. Eu acho que o aprendizado maior que eu tive, né? Eu acho que eu posso destacar 2 aqui, né? Eu não vou conseguir destacar um, mas consigo destacar 2, né? E o primeiro é que a gente está aqui e a gente não sabe de nada. A gente não conhece nada. Todos nós podemos aprender mais, todos nós podemos ter mais conhecimento, né? Eu gosto muito de filosofia, né? E tem a frase, né, do Sócrates, que é a mais conhecida, só sei que nada sei, e quando você para refletir muito nessa frase, você fala, cara, é verdade, a gente está aqui, a gente não conhece nada, a gente tem que estar sempre em constante evolução, né? A gente tem muito que aprender, né? Aprender com o outro, aprender com nós mesmos, né? E com os nossos erros. E a segunda, eu acho que é a mais importante, cara, é que tudo que você faz na sua vida, né? Eu acho que esse é o aprendizado mais... Acho que é o melhor aprendizado que eu tive na minha vida, que é tudo que você planta, um dia você colhe. E se que é um cara que gosta bastante de árvore, de plantinha, você sabe como é que funciona, cara. Eu acredito que tudo que eu faço na minha vida hoje eu vejo como isso, né? Como um plantio. Então, assim, tudo pode ter uma experiência nova. Os frutos que eu posso colher, né, de uma semente que eu plantei hoje, seja ela uma semente
de laranja, né? E eu digo isso, pô, às vezes, né, parece ter algo desnexo, né? Mas assim, no nosso dia a dia, se você plantar bondade, você não vai colher, pô, uma pessoa te xingando, não. Se você plantar um sorriso, né? Por isso que eu gosto muito de sorrir, que eu gosto muito de estar alegre, porque se você mentalizar aquilo ali todos os dias, né? Plantar aquilo ali todos os dias, você não vai ter outro resultado, né? Você vai realmente colher aquilo, né? Seja no seu dia a dia, né? Às vezes não pode ser um resultado imediato, mas pode ser um resultado ao longo prazo. Você vai ver que as pessoas vão começar a sorrir de volta para você, né? Você vai ser um cara que vai começar a ter mais envoltura e isso em tudo na sua vida, né? Se você é um cara que consegue plantar, né, ali a responsabilidade, né, financeira, na área financeira da sua vida, você vai ter, né, realmente os frutos daquilo. E se você for uma pessoa, né, que é dedicada nos seus estudos, né, estuda muito, você vai colher boas notas. Então eu acho que é muito disso, sabe? Que tudo que a gente planta, um dia a gente colhe. Eu acho que esse é o segundo maior aprendizado aí. Boas lições. Boas lições. Curti. Nosso terceiro ponto. Agora eu quero saber uma coisa que te assusta de verdade. Não é aquele medo bobo, não. Aquele medo existencial, sabe? Eu ia falar aranha. Ia falar aranha. Eu quero saber um medo, algo que realmente te assusta. Nossa, cara. E aí eu vou entrar já num ponto até espiritual, sabe, cara? Como eu disse, eu sou cristão e eu acredito muito em Deus. E eu acho que tudo que eu faço hoje, tudo que tem de bom em mim, vem dele. Então, assim, eu acho que viver sem Cristo, eu acho que isso realmente me ajuda, me assusta, sabe? Me ver, assim, uma pessoa realmente vazia daquele amor, daquela empatia, daquela bondade, né? E eu acredito que muito disso que eu tenho hoje, se não fosse o amor de Deus, né, na minha vida, né? Eu acho que hoje eu não teria essa bondade que eu tenho hoje, sabe? Esse sorriso leve, né? Que encanta as pessoas, né? Eu acho que hoje eu não teria esse sorriso se não fosse Deus. Então, assim, eu acho que viver sem Deus para mim seria, né? Aquele medo existencial, né? Aquela crise me levaria a isso. Então, eu acho que é muito disso. Agora me diz uma coisa que você considera que está em construção em você ainda. Algo que tá naquele processo de lapidação em você. Nossa, eu vou te falar, viu? Tem tanta coisa. Ai, cara, nossa, tem muita coisa em construção, eu vou te falar, viu? Dá pra fazer um condomínio com tanta... eu acredito que, principalmente, eu não pareço, né? Mas eu sou um cara bem explosivo também. Sério, eu acho cara? que pela não parece. cara, assim, pela agitação, eu acabei me tornando um cara muito explosivo, sabe? Muito ansioso e tal. Então, com as coisas, então isso é algo que tá em construção em mim também. Também a questão de disciplina, cara, assim, todos os dias. A gente tem que ter uma disciplina, um foco, né? E é engraçado, quando fala disciplina, a gente abre muitos parênteses, né? Porque tem gente que acha que disciplina é acordar às 5 da manhã, tomar banho gelado, pô, sei lá, correr 10 quilômetros. Isso não é disciplina. Disciplina, eu acredito que nada mais é do que você fazer aquilo que tem que ser feito, né? E assim... a gente tem essa questão da disciplina e eu acredito que o que tem sido mais construído te falar, eu acho que ainda tá lá na base ainda da construção é essa questão da paciência realmente, porque a gente que vai trabalhando assim, empreendendo e tal, a gente percebe que é muito maçante essa rotina de você ter que entregar resultados, ter que estar sempre à frente de certas coisas ali, e aí você tem que ter aquela paciência, você tem que esperar um tempo, né? E aí aquilo às vezes te deixa ansioso, então assim, eu acho que é algo que tem sido construído em mim, a paciência.
Ainda mais pra fazer o trabalho que você faz, cara. É preciso de paciência mesmo pra abordar a galera na rua. Eu imagino, vou te dar essa colher de chá. Agora, pra gente fechar o bloco final, o bloco pessoal, no final, o que importa? Caraca. Nossa. Eu acho que o que mais importa é... num mundo tão superficial que a gente tem vivido hoje, né? Acho que o que mais importa é você criar essa conexão com o outro, né, cara? Você conhecer a história de outras pessoas e você entender quem realmente é você através disso, né? Porque você olhar para si mesmo e ter uma autoavaliação, né? É muito bom. Tem muitas pessoas que conseguem ter isso com facilidade, tem outras que não. E tem outras, né, que é ao contrário, né? Conseguem ter a validação só do outro, né? Aquela avaliação só externa e não consegue se avaliar internamente. Então, assim, eu acho que o que importa é você conseguir fazer essa mediação, né? Essa conexão entre você, né? E aquela outra pessoa, né? E saber quem você é fora, quem você é dentro, para que você possa ser, né, o que você é dentro, para que você possa ser o que você é por dentro e ser também aqui fora, né? Queria que você começasse falando pra galera de casa, afinal, o que você faz, e aí a gente volta a fita pra falar antes do que você faz hoje. Como que era a sua casa, se você tem irmãos, irmãs, como que era a sua infância, né? Bacana, Qual foi essa trajetória até chegar em quem você é hoje. Mas primeiro, afinal, o que você faz hoje, cara? Como é que é seu trabalho? Olha, hoje eu trabalho com vendas, né? Eu sou profissional em vendas, na área de vendas, e eu vendo na rua, basicamente, né? Uhum. Eu trabalho vendendo doces, cones trufados, né? E eu sou sócio junto com a minha mãe da empresa dela, né? Sócio junto com ela ali, e a gente tá ali se ajudando, né? A crescer, né? Também tem o meu pai que também tá trabalhando com a gente aí agora e a gente tá aí. Então, basicamente, o que eu faço? Eu trabalho com vendas, né? Mas também ajudo, né, nessa parte empresarial, né? Empreendendo, seja ali com alguma questão mais relacionada financeira, né? Alguma administração financeira ali ou alguma outra administração da empresa, né? Ideias, né, para crescer. Então, assim, a gente eu digo que eu sou empreendedor, mas antes eu sou vendedor, né? E a gente tá e basicamente o que eu faço é isso. E quando começou essa história do doce, cara? Sua mãe que sempre cozinhou, como é que é? Exatamente, cara. Ela que tem a mão pra doce mesmo? Eu digo que quem faz a magia acontecer é ela, né? Eu sempre brinco, né, com os clientes. Eu falo, quem faz a magia acontecer é ela. Eu faço a parte mais fácil, né? E você é doceiro, velho? Come Nossa, doce também? Porque, cê é nossa, Porra, eu ia falir sua mãe. Se minha mãe vendesse doce, acabou, velho. Cara, eu Eu vou sou uma te falar, formiga pra velho. doce, velho. Nossa, eu sou super doceiro, cara. Tipo, demais. Eu via você no centro lá, eu fugia já. Falei, não, nossa, posso nem... Posso nem ver ele, né, mano? Nossa senhora, cara. Cara, e é bacana, cara, porque assim, eu sempre gostei de doces, né? E é algo interessante, porque eu não sei te dizer assim ao certo quando que minha mãe ela começou assim falar assim, poxa, eu tenho feeling pra isso, né? Eu nasci pra isso, mas assim, na verdade minha mãe ela sempre trabalhou, né, com fazia algum bolo aqui, fazia algum bolo ali, e eu lembro, não aqui muito, né, porque aqui não é tão cultural daqui, mas assim, lá na Bahia é muito cultural, né, o pessoal dá 3 horas da tarde, todo mundo parar para tomar aquele cafezinho, pô. E aí o pessoal para, e bolo, né, e muito bolo, e aí eu lembro, eu acho que eu era muito pequenininho na época, eu nem sei se minha mãe vai lembrar disso, mas ela vai assistir o podcast e vai falar, como assim? Mas é verdade, cara. Eu lembro que eu falava muito pra ela, mãe, que tal a senhora fazer bolo pra vender e tal? E assim, eu digo que é algo interessante porque
é muito disso, né? Tudo que acontece aqui, né? Agora a gente tem essa visão. Eu tenho essa visão hoje, né? Que o que acontece agora, tudo que está acontecendo na nossa vida agora já teve uma preparação lá atrás, né? E minha mãe, ela que produz, né? Esses doces, ela que faz tudo. Ela começou a produzir. Começou a fazer o curso dela, se eu não me engano, em 2018, 2019, mais ou menos, por aí, e já faz mais ou menos uns 6 anos que a Ed Ramos Confeitaria surgiu, né, que é a nossa empresa lá, que a gente tá aí, trabalhando, né, com alguns docinhos, né, e ela estudou, né, ela fez um curso técnico na área da confeitaria, se tornou técnica em confeitaria, né, aperfeiçoou, né, aprendendo cursos de massas, de panetones, de bolos, né? E aí ela né, da Bahia, né, um negócio que era altamente rentável lá por conta, né, da questão cultural realmente, né? Morava numa cidade chamada Feira de Santana, então assim, é muito grande a cidade, muito grande mesmo. É uma das principais rotas comerciais do país hoje. E ela saiu daquela realidade, né, voltando para cá, né? Então assim, ela começou do zero basicamente aqui em 2022. E graças a Deus, no ano seguinte, né, a gente concorreu aos melhores e maiores de postos, né? E a gente conseguiu ganhar, né? E esse ano de 2025 de novo a gente conseguiu foda, cara. ganhar, Parabéns. velho. Pô, foi muito bacana. Então, assim, tudo começou com ela, né? E aí eu fui entrando na onda e a gente acabou trabalhando junto. Agora a gente tá aí trabalhando junto aí. Eu acho que foi quando eu te conheci, 2022, não foi? Foi 2022. Deve ter sido 2022. isso. E aí, logo assim, você começou a vender. Quando que surgiu essa ideia de, tipo, vamos pra rua e vamos vender? Você já tinha feito isso? E como é que foi, tipo, principalmente o primeiro dia? Eu sempre tenho essa curiosidade, cara. Como é que foi o primeiro dia que você pegou a bag e falou, pô, vou pra rua? Onde que você entrou? O que você falava? Como é que foi essa primeira experiência, velho? É doido, cara. O negócio é doido. Eu vou... Pra, né, falar um pouquinho, eu vou ter que voltar um pouquinho lá atrás. Quando eu tinha 8 anos de idade, eu lembro que a gente tava fazendo um trabalho, né? Um trabalho social lá na igreja, isso lá em Feira de Santana, e lá é um lugar assim que é um lugar um pouco sucateado, né, tal, assim, é um lugar muito rico, eu digo, culturalmente, inclusive, assim, mas tem algumas regiões lá que, assim, tinham essa necessidade. A gente estava fazendo um trabalho social lá na igreja na época, e eu não lembro qual que era o certo trabalho, eu peço até desculpa, eu não vou conseguir lembrar agora de cabeça. Mas eu tinha 8 anos de idade e minha mãe, ela produziu trufas pra gente vender, né? Pra arrecadar fundos para esse trabalho que a gente tava fazendo. E aí, cara, eu saí com meu pai pra vender. E foi a primeira vez que eu vendi doce na rua, E seu pai já fazia isso? Meu pai já fez muita coisa. Já sabia o caminho. Velho, já sabia o caminho e tal. Assim, meu pai, ele foi o vendedor inicial da nossa confeitaria, né? E aí, cara, eu digo, por isso que eu sempre digo que eu me inspiro muito neles, né? Eles são as minhas referências realmente, porque, olha, trabalhando, seja no trabalho, seja na vida, eles sempre me ajudam, né? Sempre me guiam, né? Na direção. E eu digo isso em tudo, né? Em tudo, né? Na minha vida. E tudo começou lá atrás. Mas o primeiro dia que realmente eu falei, cara, eu vou fazer isso aqui. Em 2023, no dezembro daquele ano, eu tinha começado, eu tava um tempo desempregado, aí eu conheci você em 2022, né? Eu trabalhava na cafeteria, saudosa Tem Café. Bons tempos. Bons tempos. Era muito gostoso trabalhar lá, né? Posso deixar alguns agradecimentos aqui? Claro. Agradecer o Ezequiel, né? Que foi um grande mentor aí que eu tenho na minha vida, que Deus abençoe muito sua vida. Também agradecer Natan, ao Rafael, toda a equipe que trabalhou lá junto comigo, ao Gustavo, né, todo mundo que me ajudou
nessa caminhada. Eu digo que lá foi um tempo de aprendizado muito rico para mim, né? E o que acontece? Eu saí da cafeteria, né? Na época eu estava trabalhando, estudando, e eu também estava fazendo um curso. E tava ficando um pouquinho puxado para mim, então assim, para você conciliar tudo isso, acaba, né? E você com a mente jovem ainda, acaba que o seu corpo não vai acompanhando, né, a sua mente, né? Às vezes sua mente não tá cansada, mas o seu corpo tá. E acabou que o que aconteceu? Eu saí, dei um tempinho de hiato, né? Fiquei um tempinho sem trabalhar, fiquei só mais estudando e fui aperfeiçoando, né? Eu já tinha alguns cursos de marketing, cursos de vendas, e eu falei, cara, nossa, eu já sei vender, eu já sei vender, eu já trabalhei com o público, eu não preciso ter vergonha. E eu falei, cara, quer saber de uma coisa? Eu tô aqui parado. Minha mãe tá fazendo doce. Eu falei, mãe, é o seguinte, amanhã eu vou sair para vender. E aí, se eu não me engano, foi no dia 20 de dezembro. Não, perdão, foi no dia 12, mais ou menos. Dia 12 ou dia 13 de dezembro. Eu peguei a bag e simplesmente saí, cara. E o centro da cidade lotado. E aí eu comecei pelo início, né? Porque aqui em Poços de Caldas, né? Qual que é o lugar comercial que mais tem gente? Qual que é a rua comercial que mais tem gente? É a Assis. Aí eu falei, eu vou andar essa Assis inteira. E aí, cara, chegou no primeiro pedacinho da Assis, eu já tinha vendido tudo. Eu falei, agora eu ganhei, cara. Eu fui, peguei o ônibus, voltei pra casa, peguei mais doce, desci de novo. E aquele dia foi um grande dia, né? Foi um dia bom pra mim de vendas, foi um dia bom pra mim, pro meu pai também de vendas. Eu falei, cara, nunca mais vou fazer outra coisa. Nossa, depois que você viu que deu certo, pô, cara, aí já era, né? Cara, depois que deu certo. Foda, velho. Cara, desse jeito. E assim, é lógico, né? A gente vai criando outros planos e tal. E é engraçado que o pessoal vai conhecendo, né? Você vai crescendo, né? E vai ganhando notoriedade naquilo, aquilo se torna natural, né? Você tem muita vergonha no começo, e foi algo que aconteceu muito comigo. A primeira venda que eu fui fazer, eu fui falar com a pessoa, comecei a gaguejar, gaguejar e tal. Só que aí, cara, eu respirei fundo, falei, cara, não, vou vender tudo isso aqui. E, como eu disse, é tudo uma plantação. Então, assim, você vai descobrindo, né, um jeito de vender, vai descobrindo e tal. E eu lembro que se tem algo que eu aprendi, né, é que a frase maravilhosa ela te ajuda muito. Pô, eu tava querendo saber qual é desse bordão, velho. Quando começou, velho? Isso cara, foi você que criou? Você que começou com isso, cara? Olha, eu vou te falar. Essa é o maravilhosa. Esse daí, na verdade, foi o meu patrão, cara. Ele que me ajudou muito. O meu ex-patrão, né, o Ezequiel, cara, ele fala patrão. Foi ele, então, que te ajudou? Porque, assim, na verdade, assim, eu tava na época estudando marketing digital, e eu também fiz um curso de vendas, né? E eles estavam falando sobre palavras vendedoras, né? Uhum. Quem quiser quem quiser de casa e anotar, né? Fazer uma anotação aí. E eu tava aprendendo, né, sobre palavras vendedoras, né? E tem algumas palavras que são chaves, né, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, né? E quando você fala que algo é maravilhoso, né, realmente aquilo leva você a falar, cara, isso aqui é diferente. Isso aqui eu não tinha descoberto, né? E meu patrão, ele falou, olha, toda pamonha que você for vender, né? Na época a gente vendia pamonha, toda pamonha que você for vender, você fala maravilhosa. E aí, cara, surgiu. E naquele dia que eu fui vender, no primeiro dia que eu fui vender, eu tava pensando, poxa, eu tava falando, olha, hoje eu estou aqui com alguns doces bons, eu não tinha surgido maravilhoso, né? Alguns doces, trufas de sabor, né? Falando os sabores da trufa, e tava faltando aquele, né? E aí eu falei, cara, quer saber? Eu vou colocar um tchan nisso aqui. Aí surgiu maravilhoso.
E eu acho que foi o que me ajudou muito, né? E aí depois surgiram alguns outros, né? Sensacional! Fui engatando. Espetacular! A melhor A trufa. melhor trufa da cidade de Poços de Caldas, Minas Gerais. E foi algo que foi muito natural, foi surgindo, né? E por isso que eu digo, né, cara, quem vai vender, quem vai começar, até quem quer começar a empreender, principalmente nesse ramo de vendas na rua, seja você um vendedor ambulante, né, um vendedor de negócios como pulseiras, doces, seja o que for, cara, eu falo pra você, encontre dentro de você o que você vai falar, porque tem muita gente que fica ansioso, né? Falando, pô, o que eu vou falar ali pra quem tá ali, né? Vai comprar o meu produto. Às vezes, muitas das vezes, o que você precisa falar é que o seu produto é bom, né? Às vezes você só precisa falar a realidade do seu produto, né? E realmente, eu falei a realidade do meu produto, que o produto era maravilhoso. E o pessoal, quando começa a comprar, começa a ver que realmente o produto é bom, eles vão gostar de você, do seu produto, né? Primeiramente pela qualidade, mas também muito por conta de você ser um cara educado, um cara simpático, né? Uma pessoa, uma mulher educada, uma mulher simpática. Então, assim, tudo vai depender muito também da forma que você vai apresentar, né? Que você vai se portar ali perante, né, o seu cliente, né? Eu acredito E que foi qual muito que é a assim, parte velho. mais difícil, cara? Porque assim, eu sei que você enfrenta sol, dias de chuva, aquele não. Mas o que você diria assim que é a parte que você fala, nossa, já teve Cara, dia de você voltar pra casa falando, nossa, cara, aqui tem que ter saco demais, né? Imagino que é tenso também, nossa, porque trabalhar cara. na rua, cara. Hoje em dia também você já tem ali uma cartela, né? Você já tem os seus Sim, clientes, a galera já sim. te conhece na CIS, né? Nossa, é Acho que muito mais no bom. começo você deve ter sentido isso, assim, nessas Foi, cara. dificuldades. Na verdade, assim, até hoje, assim, a gente enfrenta muitas dificuldades, assim, porque o que que acontece? Eu fui criando uma metodologia de vendas, né? E eu fui percebendo, cara, assim, você passar todos os dias no seu cliente ali, no seu cliente fixo ali, né? Que eu gosto de chamar de cliente fixo, né? Que é o cara que ele vai estar sempre ali no trabalho dele, né? Vai estar sempre ali, vai sair para comprar alguma coisa para tomar um cafezinho da tarde, né? Para comer um lanchinho da tarde. Então, assim, esses são os clientes fixos, né? E a gente tem os clientes variáveis, né? Que tá todo dia ali na rua, vai resolver alguma coisa e tal. Então, assim, você passar todos os dias no seu cliente fixo, pô, vai ter dia que ele não vai querer doce, velho. Vai ter dia que ele vai estar de saco cheio de doce. Vai ter dia que ele vai estar estressado, né? Vai ter dia que ele vai estar sem money, vai estar sem grana, mano. Então, assim, velho, Uhum. é muito assim. Então, é, a gente até hoje enfrenta muito isso, porque eu acho que o que mais é a maior dificuldade é você ter que lidar com a frustração, né? Porque assim, cara, você recebe um não aqui, recebe um não ali, você vai recebendo aquilo ali, cara, e aí às vezes você vai desanimando, né? Tem pessoas que vão desanimando, vai falando, poxa, hoje tá difícil de vender, hoje. E, e eu digo assim, que vendas realmente tem a questão de números, tem a questão de, você tem que estudar para fazer isso, quando mas, cara, é muito do dia, né? Tem muito, não é algo certo, é algo muito incerto, é algo muito arriscado. Lógico que se você tem uma preparação melhor, se você tem um estudo, se você ter ali, como eu disse, né, uma metodologia, né, diária ali para estar vendendo, fica tudo mais fácil, né? Você consegue ter resultados, né? Mas nem tudo às vezes é sempre matemática, né, velho? Às Uhum. vezes, pô, vai ter situações e situações, né? Eu já cheguei a ter dia assim que eu não vendi nada, realmente. Que eu voltei pra casa falando, pô, velho, caraca, hoje não vendi nada, só peguei gente mal educada também, velho. Putz, Pô, tem esses dias, né? cara, porque assim, você enfrenta muito olhares de julgamento também. E aí entra num ponto que eu gostaria até de frisar, cara, assim, tem muita gente que sai do centro, sai do dia, né, naquele dia, né,
E como eu disse no começo, não sai para plantar coisas boas, né? Às vezes sai cheio de problema dentro de casa, e a pessoa que está vendendo tem que entender isso também. Não é todo dia que eu tô bem, né? Não é todo dia que eu tô feliz, não é todo dia que eu tô plantando sorrisos, mas eu tenho que saber lidar com isso, tenho que saber lidar com essa frustração. E também, às vezes, a outra pessoa que está ali do outro lado não tá sabendo lidar com a frustração dela. Então, assim, lidar com a frustração, eu acho que é a maior dificuldade que todo vendedor enfrenta, e que todo vendedor vai enfrentar, né? Mas que se ele conseguir, né, romper essa dificuldade, ele vai se tornar um ótimo vendedor, um bom vendedor. Eu acho que é isso, né? E você teve alguma situação mais marcante, cara? Às vezes algum cliente, alguma venda que você fez, alguma situação bem assim que ficou registrado na sua memória? Pode ser positiva também, pô? Claro, bacana, sim, positiva. bacana, cara. Assim, acontecem muitas situações, sejam positivas, sejam negativas, mas assim, eu acho que a primeira venda fica muito marcada, né, pô? Foi algo que marcou aquela muito, sensação, né, de vitória. Cara, nossa, mentira! Foi algo muito legal, né? Foi a primeira venda, né, quando eu fiz, e eu acho que, cara, quando primeiro dia foi muito marcante para mim. Também o primeiro dia que eu voltei sem vender nada, foi algo também muito marcante para mim. E eu acho que todos os dias eles são surpreendentes, né? Então, assim, nenhum dia é ruim. Eu digo assim, nenhum dia é ruim. Nem até o dia que você não vende nada, cara, é um dia bom, porque ali você tirou um aprendizado, você plantou alguma coisa aquele dia, pelo menos, entendeu? Você saiu de casa, então assim, mas o dia mais marcante pra mim, eu acho que foi o primeiro dia mesmo, porque, cara, foi a primeira vez, estava tudo novo, entendeu? E eu já tinha trabalhado muito, eu trabalhei com muitas coisas e tal, mas foi a primeira vez de daquela aventura, sabe? Daquela sensação boa, sabe? E o que você mais aprende nas ruas, olhando para as pessoas? O que você observa durante as conversas? Porque assim, é legal, cara, você ajuda sua mãe, isso é nobre. Ao mesmo tempo você faz contato. A gente tava conversando no off antes da gravação, você comentando, tipo, você tava trocando ideia com o motoboy. Foi. E aí você conversou, então assim, você vai fazendo essa chave assim com todo mundo, vai conhecendo uma galera, conhecendo histórias. E pra trabalhar na rua, igual você trabalha, cara, querendo ou não, você vai... Nossa, você vai ver de tudo, todo dia. Você vê de tudo. Você vê de tudo, cara. Então, assim, como a gente falou das dificuldades, enaltecer essa parte, principalmente da tua relação com a tua mãe. Você tem irmão, irmã? Tenho sim. São mais novos, mais velhos? Mais velho, tenho um irmão mais velho, né? E meu irmão, né, mais velho, é o Caio Henrique Maximiano, ele já chegou também a trabalhar, né? Com vendas, né? Ele foi muito importante também na minha formação como pessoa, né? Quem eu sou hoje também passou muito ali, né? Por quem ele foi também. Então, assim, eu digo que meu irmão, ele foi uma referência também na minha vida. Sou grato a Deus pela vida dele, né, cara? Se estiver vendo isso aí, ó. Tamo junto, meu irmão. Pô, que foda, cara. Legal demais. Pô, é bem bacana. A sua mãe super empreendedora, seu pai também, com essa veia de vendas. Nossa! Seu irmão. Então, assim, você já tem ali no berço já uma coisa bem de empreendedorismo mesmo. Sim. Retomando a pergunta, queria saber o que você observa, né, quando você tá ali na rua. Pra onde você olha? O que você sente da relação, do contato com as pessoas? Cara, isso é bom, né? Eu acho que o que eu mais aprendo na rua Nossa, eu aprendo tanta coisa na rua. E é tão bom, cara, porque assim, você vai conhecendo tanta gente diferente, né? Você vai conhecendo tantos mundos diferentes, né? Tantas pessoas. Eu digo assim que hoje eu conheci tanta gente assim, tantas histórias que eu acho que você vai o legal mesmo é você conhecer essas outras jornadas, né? Então assim, eu acho que o que eu aprendo muito na rua é que
eu não sou o único, né? Então, assim, pô, tem muita gente que tá lá também, velho, tá ralando pra caramba, que tá todo dia fazendo o corre delas ali pra se sustentar, se autossustentar. Então, assim, como você disse, eu conheço muita gente diferente. Tanto que a gente se conheceu nesse rolê de trabalho, né, cara? Dessa forma também. Pô, cara, e assim, era muito bacana, né? Porque, assim, você vê que, assim, pô, tá todo mundo... às vezes, aí você percebe, pô, até perdão pela expressão, mas você fala, cara, tá todo mundo bem com a corda no pescoço, cara, pô. E é legal porque você vai conhecendo tanta história diferente, cara, tantas histórias de vida diferentes, pessoas que às vezes ficaram 34 anos, né, longe dos pais, longe da família, pessoas que vieram de outros países, né, pra começar uma nova história aqui no nosso país. Então, cara, eu falo assim, eu acho que o que eu mais aprendo é que nós não somos os únicos, né, enfrentando as nossas dificuldades, enfrentando as batalhas, e que tem muita gente que também tá no corre, que também tá enfrentando várias batalhas, várias dificuldades, mas tem vencido, tem superado cada dia, velho. Tem plantado, né? Tem plantado algo bom, velho. Tem plantado algo bom. Falando nisso de plantar para colher, já que foi uma coisa que você trouxe para nossa conversa, o que você tem plantado para colher lá na frente? Quais são os projetos futuros? Você pensa em ter uma loja? Bacana, Qual cara, que é? bacana. Qual é o projeto futuro aí que a gente pode esperar? Você tá plantando o quê? Eu acredito, cara, assim, eu tenho, nossa, eu vou te falar, eu espero que, que a colheita venha logo. Como eu disse, a gente fica muito ansioso, né, cara, assim, assim, eu tenho olhado, assim, eu tenho plantado mais agora, assim, muito olhando pro futuro, realmente, né, então, assim, realmente é um desejo que eu tenho, né? O maior desejo que eu tenho hoje, né? É de conseguir ter um espaço, né? Físico ali para a gente estar trabalhando, para a gente estar podendo produzir melhor os nossos, né? Porque é tudo artesanal, né? Para quem não sabe, né? A gente tem uma empresa, né, de confeitaria que é artesanal. Então, assim, todos os produtos são artesanais, são gourmet, são feitos, né, manualmente. Então, assim, é um trabalho muito difícil, né? Então, assim, até para você colocar uma outra pessoa para trabalhar ali, então, assim, muitas vezes eu tenho que quebrar o galho lá na produção junto com minha mãe e tal, desses doces. E aí, cara, é um trampo bem corrido, mas, assim, é bom, cara. Então, assim, eu acho que hoje eu tenho plantado mais inicialmente, assim, pensando a curto prazo, pra gente ter uma loja, né? Uma estrutura um pouco melhor. E eu acho que a longo prazo, cara, é para que eu possa. Eu tenho assim alguns planos futuros, né? Eu não quero ficar só ali na Ed Ramos Confeitaria, eu quero empreender em outras áreas, né? Eu acredito, como eu disse, né? Eu gosto muito de aprender, mas eu também quero ensinar tudo que eu aprendi, ensinar tudo que eu conquistei, né? Ensinar as minhas, como chegar a certos lugares mais rápidos. Eu não quero ser coach, não, gente. Mas eu quero realmente ajudar as pessoas, sabe? Entramos agora no modo aleatório e a gente começa com: qual é a atitude que pode tornar o mundo um lugar melhor? Que bacana! Que bom, velho! Cara, nossa, você aí de casa, todos nós, eu acho que todo mundo tem que sorrir mais, cara. E isso não é eu que tô dizendo, não. A ciência própria diz isso, cara, que sorrir ajuda a melhorar muitas das vezes. Toda vez que você tiver com um pensamento negativo, cara, alguma coisa assim, cara, sorria. Quando tiver. Eu sei que é difícil, né? Até parece uma brincadeira, né? Pô, tá tudo dando errado, sorria! E é verdade, cara, porque quando você sorri, né, você estimula o seu cérebro a entender que você não tá passando por certas situações difíceis, né? E isso não é mascarar, mas isso é
se levantar. Eu acredito que tem muita gente que diz assim, não, você tá mascarando o sentimento ruim. E eu digo, não, cara, você tem que realmente sentir a dor que você tem que sentir no momento certo, na hora certa, mas você também não pode ficar parado naquilo ali, né? Você tem que se levantar, então sorria, vai à luta, pô, não fica ali pensando, nossa, poxa, aconteceu isso na minha vida, aconteceu isso e aquilo na minha vida. Realmente acontecem situações muito difíceis na nossa vida, né? Mas eu acredito que o importante, né, o principal não tá atrelado ao que aconteceu, mas o que você pode fazer, o que você vai fazer, entendeu? Para aquela situação mudar, para você ter novas experiências, entendeu? Então, assim, eu acredito que o sorriso é capaz de mudar o mundo, cara, né? A simpatia, a empatia é capaz de mudar o mundo, cara, porque, assim, hoje, infelizmente, né, numa sociedade que a gente vive, onde resultados rápidos se mostram mais importantes do que a nossa saúde, muitas das vezes, entendeu? Do que o nosso pensamento. Então, assim, eu acredito que o que é capaz de realmente mudar o mundo é o sorriso, é a empatia. Então, todas as vezes que eu me coloco no lugar do outro, eu consigo entender melhor, entendeu? A outra pessoa e nos entender melhor, entendeu? Vamos fazer o exercício inverso agora. Bacana. A gente falou de uma atitude, né, para ser adquirido, o sorriso. Então vamos banir um comportamento agora. Bacana. Ao contrário, qual é o comportamento que você ia banir da humanidade para sempre? Cara, eu falo isso porque eu também sou muito ansioso também, gente. Cara, eu ia banir a ansiedade em primeiro lugar, cara. Ela ia embora. Por mim, ela ia embora. Porque, assim, eu fico vendo, cara, tem muita coisa que não acontece na nossa vida por causa da ansiedade, velho. De obter, de estar sempre ali, nossa, a gente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, outro. Tem que ter. Mas não é assim que funciona, né? Quando você vai crescendo na vida, né? Você vai percebendo que nem tudo é no nosso tempo, nem tudo é na nossa hora. Até uma árvore para crescer, eu gosto muito de usar a expressão árvore, cara, porque nossa vida é assim. Você planta uma semente, você rega, você espera ela criar raízes, nasce um brotinho, e esse brotinho vai crescendo, de acordo você vai cuidando. Então, assim, nada é no nosso tempo, né? E você vê que um broto bem cuidado, ele pode se tornar uma árvore que perdura por anos. Então, assim, muitas das vezes tem coisas na nossa vida que a gente quer muito rapidamente e acaba tendo resultados até rápidos, porém, lá na frente, aquilo que era para ser algo forte, algo que ia durar e que ia até alimentar outras pessoas, né? Porque, como eu disse, né, a árvore ela dá frutos, né? Então, assim, pô, lá na frente ajudar outras pessoas acaba não ajudando porque, cara, pela ansiedade. Então, eu acho que é algo que eu ia banir totalmente da nossa vida, cara. Até hoje eu luto muito pra banir isso, porque, assim, cara, quando você sai pra vender na rua e você fala, caraca, pô, véio, hoje eu tenho que vender, mano. Cara, tem que fazer, né? Tem que fazer. Porque, assim, querendo ou não, assim, é algo que traz o sustento hoje pra minha casa. Então, assim, é muito legal, eu digo que é divertido. Tem que ter, né, esse estímulo e essa visão de brincadeira, mas também não é só brincadeira, né, cara? É o meu trabalho ali, é algo sério. Então, realmente é algo que tem que ser eliminado, a ansiedade. Boa. Bacana. Nossa terceira pergunta. Joaquim, o que é vencer na vida? Nossa. Eu acho que vencer na vida, cara, só da pessoa ela conseguir acordar, só dela conseguir levantar da cama, velho, eu acho que ela já venceu já. Ela já chegou em um patamar onde muitas pessoas não conseguiram chegar. Quando eu completei 18 anos, eu falei, caraca, mano, que doideira, eu cheguei aos 18, velho. Porque, cara, realmente, assim,
quando você começa a ver do lugar de onde você saiu, como você cresceu, e como as coisas na sua vida aconteceram, você fala, cara, realmente, eu cheguei até aqui, eu consegui vir até aqui. Então, eu acredito que você conseguir acordar, você já é um vencedor, só de você ter feito isso. Então, assim, mas eu acredito que o vencer na vida, ele vem a partir do momento que você consegue romper os seus limites. Então, você fala assim, cara, olha, eu posso estar com essa dificuldade aqui, mas eu consegui vencer. Então, assim, pra mim, vencer na vida é isso. Você conseguir, cara, se superar todos os dias, vencer a si mesmo todos os dias, sabe? Vencer aquele leãozinho que fica ali todos os dias falando assim, não vai dar, não, você não consegue, entendeu? Porque tem muito disso, né, cara? Na nossa vida a gente tem muito disso, pô, daquele pensamento, nossa, não vou conseguir, poxa, não vai dar. Mas realmente, cara, quando você entende que você pode, que você consegue, né, vencer aquilo ali, você consegue já vencer na sua vida, entendeu? Você consegue vencer você mesmo, então você consegue vencer na vida. Eu acredito que é assim que funciona. Boa resposta, Bacana, cara. Nossa, bacana. tá mandando bem nessa resposta, cara. Curti. Agora a gente vai revirar o seu baú da saudade. Que legal. Então vamos lá, revire o seu baú da saudade. Algo que você sinta, não que sinta falta, a saudade. Sabe aquela coisa que você fala, nossa, bons tempos, coisa boa. Cara, que saudade te vem à mente, cara? Meu 6º ano B. 6º ano B, cara. Nossa, tanta coisa. Assim, eu digo que olhar para o passado é muito bom. E revirar ainda mais, cara. Nossa, inclusive, eu sinto saudade, muita saudade, assim, do tempo em que, assim, as responsabilidades da vida não eram tão, assim, fartas, sabe? Assim, a gente vê, assim, que hoje, à medida que você vai crescendo, ainda mais que a sociedade tem evoluído muito rápido, você acaba tendo certas cobranças. E eu acho que o que eu mais sinto saudade era do tempo que você saía para jogar bola e a única cobrança que você tinha era voltar para casa, né, antes das 7 horas, entendeu? E quando voltava com o tampão do dedo fora, assim, sabe, cara? Então, assim, eu tenho muito saudade disso, sabe? Dessa época. E eu acredito, assim, que tudo na nossa vida tem um propósito. Então, assim, eu sinto saudade muito das vezes dos amigos, né, que eu tinha, tal, de pessoas que passaram na minha vida que foram muito importantes, né, e hoje eu não tenho mais tanto, né, acesso, muitas das vezes por questões geográficas, ou senão às vezes questões, né, muitas das vezes, né, da correria do dia a dia. Então, assim, você sente saudade, sabe? Você fica assim, caraca, mano, pô, aquela pessoa tava ali comigo, tava naquele momento comigo e agora não tá mais. Mas tudo acontece por um propósito. Então, se aquela pessoa às vezes não tá ali com você, é por conta, né, que tinha que acontecer. Aconteceu o que tinha que acontecer, tinha que dar. Então, assim, a gente sente saudade, mas sempre mandando um abraço, né? Olhando pro passado, e olhando pro passado, né? Agradecendo por tudo que aconteceu, por tudo que nos formou, né? Esperando pelo futuro, né? Mas também entendendo que o presente é agora, né? Por isso que se chama presente. Então, abraçando o presente realmente como o maior presente que temos. Bom, e a nossa última pergunta. Nesse seu momento da vida, hoje, o que é felicidade pra você? Onde está a sua felicidade? Nossa, bacana, cara, bacana. Poderia falar muita coisa, né, cara? Palmeiras, quem está brincando? Tô brincando. Na verdade, cara, eu sou um cara assim que eu vejo que a felicidade a vida em si
Deus, ele não nos trouxe nesse mundo só para sofrer. Então, assim, eu vejo que a minha felicidade, a minha alegria vem dele, sabe? Então, assim, pode ser uma resposta às vezes parecer, né, meio batida, meio roteirizada, mas não, realmente eu vejo isso. A minha felicidade está em Cristo, sabe? Quando você vê que você, por si mesmo, não consegue vencer suas batalhas, você começa a entender isso. Eu tive um período da minha vida muito difícil, onde eu pensei assim, onde eu realmente tinha uma dificuldade de me encontrar comigo mesmo, sabe? Uma dificuldade de entender quem eu era e quem eu poderia ser. E a minha visão de mundo era muito limitada. Eu cheguei a uma época de ter um pouquinho de fobia social, sabe? Porque todo mundo olha assim e vê assim, nossa, hoje ele conversa com todo mundo, fala com todo mundo. Mas teve um período da minha vida onde eu passei por um momento tão difícil em que eu não conseguia me comunicar direito com as pessoas. E veio, né, toda aquela situação e tal. E eu acredito que naquele momento ali foi onde eu tive um encontro realmente com a verdadeira felicidade, cara. Que é Deus, e ele me traz ele acalma meu coração todos os dias, me ajuda a me manter no foco todos os dias. E quando não tem ninguém ali para me ajudar, né, para me ajudar a plantar algo bom, ele vai lá, ele me ajuda a trazer um sorriso para mim e para outras pessoas, né, para ajudar outras pessoas também a plantarem algo bom na vida de outras pessoas. Eu acho que é isso. Deus é a minha felicidade. Essa é a resposta. Agora a nossa conversa vai se aproximando do fim. Esse é o momento em que você vai deixar algumas indicações e recomendações para a galera. São 3 pontos. O primeiro é um hábito poderoso para as pessoas cultivarem no dia a dia delas. Cara, olha, eu não sei, né? E eu digo isso independente de religião, do que a pessoa faça. Eu digo para a pessoa ela fazer oração, né? Uma oração. E oração ela pode ser feita de diversas maneiras, né? Eu acho que esse é o hábito mais poderoso que eu adquiri em toda a minha vida, né? Que me permitiu chegar até aqui. E o que é uma oração? Nada mais é do que uma conversa, né? Uma conversa com Deus, e você pode ter essa conversa, né? E, cara, pega um caderno um dia, começa a anotar tudo aquilo que você tem sentido, né? Você vai ver que aquilo lá é uma oração, né? Você se ajoelhar, você separar um tempo, nem que seja 30 minutos, isso é um hábito que transformou a minha vida. Me ajudou a ser mais focado, me ajudou a ser mais disciplinado, me ajudou a ser menos ansioso, porque quando você fala que você está sentindo, quando você exporta aquilo, você consegue limpar a sua mente. É um hábito muito poderoso e que eu posso deixar de indicação para todo mundo, cara. Faça isso. Você vai ver, independente de religião, do que seja, faça isso, né? E você vai ver que sua vida vai melhorar 100%. Boa. Bacana. Nosso segundo ponto, aqui você vai escolher um desses, tá? Filme, série, livro ou música. Um desses para você indicar para a galera que tenha ou não um significado para você, que você queira recomendar. Eu acho que vai ser melhor eu falar sobre um livro. Um livro que é muito bom. Tem diversos livros que eu li que me ajudaram muito, né? Mas eu acredito que... E, mais uma vez, nossa, cara, vai parecer batido, né? Vai parecer que eu tô aqui falando tal, da minha religião tal, mas não é, cara, realmente, cara. Eu gosto muito de ler a Bíblia e eu indico muito, sabe, cara? Pra quem, né, principalmente passa por problemas como ansiedade, como eu passei, sabe? É algo muito bom adquirir o hábito de leitura, né? E o hábito de estar, né, ali todos os dias desenvolvendo a si mesmo, né? Então, cara, você lê a Bíblia, um dia lê a Provérbios, é um livro que eu indico muito para as pessoas, pô, é um livro que não vai te fazer
regressar, mas vai te fazer progredir, sabe? Em tudo na vida. Eu acredito que é isso. Boa. Agora, seu último ponto do bloco final é o seu convite ao pensar. Então, qual é a reflexão que você vai deixar pra galera de casa pensar sobre? Cara, nossa! Olha, meu convite ao pensar é: esteja sempre em aprendizado, esteja sempre em movimento. Aprenda tudo que você possa aprender nessa vida. Você pode fazer tudo o que você quiser. Não existe uma limitação. Não existe algo assim que possa falar assim, poxa, você não consegue fazer isso. Você pode fazer sim. Pô, se você quer ser um piloto de avião, véio, você pode ser um piloto de avião. Tudo vai depender da nossa determinação, do nosso foco, do nosso empenho. Realmente, a gente quando olha, né, para o nosso mundo hoje, a gente pensa assim, pô, nunca vai dar para a gente chegar em certos lugares. Mas os sonhos também são sementes. Então, quando você planta aquilo, você rega aquilo, um dia vai nascer uma árvorezinha, vai nascer nem que seja um brotinho, que vai se tornar uma grande árvore lá na frente. Então, cara, você pode fazer coisas inimagináveis, né? Tem muita gente que nasce em situações, né, totalmente adversas, contrárias, mas o que eu posso dizer para você é isso: você pode se levantar, você pode fazer tudo aquilo que você tem vontade de fazer. Então, aprenda mesmo, se desenvolva e plante. Plante porque uma hora vai nascer. É isso. Boa. Bacana. Vou até aproveitar esse momento, como hoje a gente falou tanto sobre plantar sementes. Bacana. Né? Hoje eu vi um vídeo, cara, do Gregório do Vivier, que eu gosto muito, e ele estava mostrando uma palmeira que foi plantada pelo Burle Marx. Caraca! E ela demorou 60, ele falou que é uma palmeira que ela demora de 40 a 70 anos para florescer. Meu Deus! E aí ele estava mostrando a palmeira florida, muito florida. E ele falou que ela demora 60 anos para florescer. Caraca, que loucura, hein? E aí ela floresce e depois ela morre. Que doideira, velho. Não vou fazer comentários sobre, eu vou deixar no ar. Que eu gostei doideira, muito. velho. Que bacana, velho. Mas eu vou deixar no ar aí pra galera pensar. Isso é bom. E deixar um espacinho de considerações finais para você deixar suas redes sociais, para quem ficou curioso, quer comer um docinho. Bacana. Né? Olha, nossas redes sociais são... eu tenho a minha rede social pessoal, né? E tem a nossa rede social da empresa, né? Ed Ramos Confeitaria Gourmet. Bem facinho. EDY. São essas 3 iniciais. Ed Ramos Confeitaria Gourmet. Essa é a nossa rede social. Nós trabalhamos com doces diversos, trabalhamos com bolos para festa. No dia que você precisar, a gente tá lá para plantar sorrisos, né? Para levar felicidade em forma de doce para você. E também eu tenho a minha rede social, né, tradicional, que é Joaquim Júnior de Jesus. Bem facinho também, só você colocar lá tudo junto e a gente tá lá para tá conversando, batendo papo legal também. É bacana, é super legal. E agradecer também a você, Brunão. Pô, você é o cara. Eu que te agradeço, pô. Que louco, isso. Eu lembro que, né, deixar até aqui pro pessoal, né? Pô, eu conheci o Brunão, falei, caraca, mano, esse cara carrega uma energia muito boa, mano. O cara é muito gente boa. Cara, você chegava assim, mano, na loja, você via que o cara, ele tava muito tranquilo, suave. Ixi, então não era não. O cara, velho, o cara é muito bacana. Sempre recebia a gente bem, então assim, velho, o cara é brabo demais, mano. Pô, e você aí que não é inscrito no canal, por favor, posso deixar, velho? Faz a boa. Oh, deixa um likezinho aí, ajuda. Se inscreve que não custa nada pra você que tá aí do outro lado, vai. Fala a verdade, você só ganha aqui, né? Não é verdade, Brunão? Só ganha aqui, velho.
Bacana demais aí. Joaquim, obrigado, cara. Pô, Valeu, velho, obrigado por você ter tamo vindo. junto, velho. Parabéns, Cê é louco, cara. Você é o cara que você Obrigado, tem uma mano. aura, Que esse isso. sorriso, tá? Nunca perca esse sorriso, cara. Tamo aí, Parabéns. velho. Bacana, bacana. Então, parabéns pra sua mãe, pro seu pai. Pode deixar, né? pode Olha deixar. que menino brilhante, cara. Menino de ouro. Muito bom, cara. Bacana. Fiquei feliz pelo nosso episódio, pelo nosso encontro de finalmente a gente conseguir gravar. Tá que enfim. Cara, então eu te Aconteceu agradeço tantas mesmo. coisas, né? Nossa senhora, Nossa, cara. Esse episódio velho. não saía nunca essa gravação. Ainda bem. Daqui a pouco ele vai desistir, não vai querer Que mais. isso, velho. Remarquei capaz. 2 vezes, mas deu certo. Atrasou, mas rolou. Que bom, velho. Bom, obrigado, Prazer viu? é todo meu. Valeu mesmo. Eu digo que eu adquiri mais aqui, né? Vindo aqui, e eu espero que eu tenha plantado alguma coisa na vida de alguém aí Com nessa certeza. noite. Muito obrigado, viu, a todos que estão assistindo, viu? E também muito obrigado a você mais uma vez, Bruno. Valeu, Tamo junto, irmão. velho. Obrigado. Obrigado, velho. Pra galera de casa aí, lembrando que todo domingo, às 17 horas, eu estou aqui com um novo participante. O da semana passada foi o Alisson. O Alisson tem um programa de rádio ao vivo, ele que é radialista lá na Onda Poços. Então, da semana passada foi ele. Se você quiser saber quem é o da semana que vem, lá no nosso Instagram, @conviteaopensar. Lá você pode mandar perguntas, interagir. Lá você pode se inscrever para ter um episódio seu aqui. E nosso link do Apoia-se para você apoiar esse projeto a partir de R$12 para que isso aqui possa continuar acontecendo. Esse projeto que é feito apenas por mim. Se você assistiu esse vídeo até o final, muito obrigado e até a próxima. Valeu! Tchau!